Oi, gente, estamos de volta então, continuando na solução do módulo 13. A questão agora que nós vamos abordar é a questão de número 177, ainda da mesma prova, que tem o seguinte enunciado: é característica do regime de revisão constitucional consagrada no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para responder essa questão, o candidato tem que entender primeiro que o artigo 3º é uma norma de eficácia exaurida, segundo a classificação de Oad Lamego Bulos, que é um autor, um constitucionalista. Essa norma já produziu seus efeitos e não tem mais por que produzir efeito nenhum. Também é interessante que o candidato faça uma vinculação entre o artigo 2º e o artigo 3º, o plebiscito, que ocorreu em 93, sobre forma e sistema de governo, e o processo de revisão constitucional. No plebiscito, a maioria do povo entendeu que o Brasil deveria continuar presidencialista e republicano, mas o processo revisional ocorreu no final de 93 e durante parte do ano de 94. Desse processo revisional, surgiram 6 emendas de revisão que integram até hoje o texto da Carta de 88. Encerrado o processo revisional, não há como se reeditá-lo, pelo menos a não ser que seja feita uma emenda constitucional, seja feito um novo plebiscito. Hoje a única maneira, digamos, formal de alterar a Constituição é através de emendas constitucionais, embora a gente tenha vários processos de mutação constitucional, como nós já vimos em outros momentos. Mas ele está pedindo aqui uma característica. Letra A, sessão bicameral. Não se trata de um sistema bicameral. As votações das emendas de revisão foram unicamerais, ou seja, no Congresso Nacional. Letra B, quórum de aprovação de 3/5 dos votos dos parlamentares de cada casa do Congresso Nacional separadamente. Não, a votação foi em conjunto, como eu disse, a sessão foi unicameral e o quórum não era o quórum exigido para aprovação das emendas constitucionais 3/5, mas o quórum de maioria absoluta. Letra C, iniciativa de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus membros. A iniciativa das revisões, das emendas revisionais, seguiram um outro padrão. A opção D, o quórum de maioria absoluta dos votos dos membros do Congresso Nacional em sessão conjunta. Isso foi fato, está no artigo 3º. Essa é a opção correta. E letra E, cláusula pétrea da forma republicana de governo. A república, como nós vimos, na Constituição atual, não é entendido como um assunto petrificado. Portanto, a única opção cabível sobre revisão constitucional é a opção D de dado na questão 177. Agora, a questão 178 indique, entre as opções abaixo, única em que há afirmação distoante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca dos limites constitucionais ao poder de reforma. Então, é uma questão que faz uma análise jurisprudencial do artigo 60 da Constituição e da sua aplicação. Letra A. Por não admitirem sanção ao veto presidencial, não podem as emendas constitucionais instituir tributo, uma vez que essa atitude implicaria em ofensa à cláusula pétrea da separação dos poderes. Isso está errado. As emendas constitucionais podem instituir tributo. Como eu disse ainda antes, na aula passada, nesse caso, dependendo da situação, a emenda constitucional deve prever um período de vacatio legis. Letra B. As cláusulas pétreas não inibem toda e qualquer alteração de sua respectiva disciplina, constantes das normas constitucionais originárias, não representando assim a intangibilidade literal destas, mas compreendem a garantia do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege. Precisa a definição da jurisprudência do Supremo, dizendo que uma emenda pode modificar uma cláusula pétrea, pode ampliá-la, não pode mitigá-la, não pode reduzir-lhe o alcance. Então, a opção B, perfeita. Opção C. Os direitos e garantias individuais que representam um limite ao poder de reforma não se encontram exclusivamente no artigo 5º da Constituição Federal. Exatamente, o artigo 5º é o grande concentrador de direitos individuais, mas ele tem tentáculos em outros artigos da Constituição, até mesmo em atos transitórios, que, assim reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, constituem cláusulas pétreas pertinentes a garantias individuais, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Opção D. As disposições constitucionais... opção C... Não se encontram, está errado. Opção C. Opção D. As disposições constitucionais relativas a determinado regime de remuneração dos servidores públicos não podem deixar de ser modificadas sob o argumento de que sobre elas
há direito adquirido. Não, isso também não isso também é perfeito, o Supremo também. Peraí, opção C eu disse o quê? Os direitos e garantias individuais que apresentam um limite ao poder de reforma não se encontram, está certo. A letra D também está certa, expressão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido em razão de mudança de regime estatutário, mudança de padrão de remuneração. Para o servidor público não há, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse do servidor. E a opção E, não apresenta vício formal a emenda constitucional que, tendo recebido modificação não substancial na Casa Revisora, foi promulgada sem nova apreciação da Casa Iniciadora quanto à referida alteração. Está correto também. A emenda tramitou na Casa Iniciadora, teve uma redação final na Casa Iniciadora, foi à Casa Revisora. Imaginemos que a Casa Revisora seja o Senado Federal. O Senado Federal, ele não altera no mérito a emenda, quer dizer, a emenda ela não é alterada na sua essência, no seu conteúdo de mérito. Mas há uma alteração para melhorar uma imperfeição ortográfica, melhorar a concisão do texto, uma conexão entre dois dispositivos, quer dizer, uma alteração que não altera o mérito, é chamada emenda não substancial. Essa emenda não substancial não opera o efeito de exigir que o projeto aprovado pela Casa Revisora volte à Casa Iniciadora para deliberar sobre as emendas. Essa volta à Casa Iniciadora, que vai concluir a votação nessa situação, só ocorre quando a emenda parlamentar ao projeto de emenda constitucional é substancial, ou seja, altera o assunto. Então, a opção A me parece ser a única distoante, né? A afirmação distoante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, questão 178, opção A. Questão 179. Aponte entre as opções abaixo a única hipótese de decisão em que a reclamação fundada na garantia da autoridade das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal não seria cabível. A única hipótese de decisão em que a reclamação fundada na garantia da autoridade... Assim, a reclamação é um instituto que existe toda vez que uma decisão do Supremo Tribunal Federal é descumprida, ou por um órgão do Poder Judiciário, ou por um órgão da administração pública. E essa decisão, ela tem o chamado efeito, ela se reveste o chamado efeito vinculante. Ou é uma súmula vinculante que está mal aplicada, ou não é aplicada como deveria ser aplicada. Então, tem um instituto chamado reclamação, a parte prejudicada provoca o Supremo para que o Supremo decida se efetivamente aquele órgão da administração pública, aquele órgão judiciário, infringiu esse efeito vinculante. Letra A. A decisão definitiva de mérito em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente com a proclamação da constitucionalidade da norma objeto da impugnação. Essa decisão ela tem efeito vinculante, o descumprimento dessa decisão gera a reclamação, né? Letra B. Decisão definitiva de mérito em ação declaratória de constitucionalidade julgada procedente com a proclamação da constitucionalidade do objeto da norma da apreciação. Quer dizer, é irrelevante se o Supremo declarou inconstitucional a lei ou constitucional a lei na ação declaratória de constitucionalidade, o efeito da decisão também é vinculante, portanto, o descumprimento dessa decisão gera reclamação. Tanto a letra A, letra B, não são a opção que nós estamos procurando. Não são as opções que nós estamos procurando. Não, correto, não são a opção. Estou procurando uma opção só, então não são a opção. Português, sempre português. Letra C. Decisão definitiva do mérito em ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com a utilização da interpretação conforme a Constituição, quando o Supremo não mexe no texto, mas mexe na interpretação daquele texto legal, concedendo àquele texto uma única interpretação, excluindo uma interpretação e admitindo as outras. Não importa qual seja a técnica, o fato é que qualquer decisão dessa natureza se reveste de efeito vinculante, portanto, o descumprimento gera a possibilidade de reclamação naquele tribunal. Letra D. Decisão liminar em ação declaratória de constitucionalidade que concede medida cautelar requerida pelo autor da ação. A liminar na ação declaratória de constitucionalidade também se reveste de efeito vinculante, portanto, o descumprimento implica na reclamação como possibilidade. Então, só sobrou a letra E, né? Decisão liminar em ação direta de inconstitucionalidade que indefere medida cautelar requerida pelo autor da ação. Se o Supremo recebe a petição inicial e não concede cautelar, a não concessão da cautelar não se reveste de efeito vinculante, então não cabe reclamação ao próprio Supremo em relação a isso. Portanto, a opção E é a única opção cabível. De todas as opções, a única decisão que não se reveste de efeito vinculante é a opção E. Muito boa questão. Vamos à questão 180.
Com relação ao papel constitucional do recurso extraordinário como instrumento de controle de constitucionalidade, assinale a proposição incorreta. Letra A. É possível, em recurso extraordinário, julgado na vigência da Constituição de 1988, declarar a inconstitucionalidade de lei anterior a esta carta por incompatibilidade material ou formal com a Constituição pretérita. Incompatibilidade material, tudo bem. Incompatibilidade formal, não, mas ele está falando com a Constituição pretérita. Então, se a incompatibilidade formal com a Constituição superveniente, não pode. Mas com a Constituição pretérita, pode. Quer dizer, hoje o Supremo julga um recurso extraordinário dizendo que uma lei de 60 e poucos, de 69, de 70, uma lei anterior à Constituição de 69, essa lei não obedeceu o processo legislativo, inserido naquela Constituição de 69. Aí isso é possível. Com base na Constituição pretérita, sim. Não é possível com base para efeito de recepção na Constituição atual. Ok? Letra B. Nas causas relativas a direitos subjetivos, a decisão definitiva em recurso extraordinário comunicada ao Senado Federal gera para essa Casa Legislativa a faculdade de suspender a execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional pela maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal no julgamento daquele recurso, exceto se essa lei for municipal ou distrital, quando aprovada neste último caso pelo Distrito Federal no exercício de competência municipal. Isso está errado. Porque o Senado pode suspender a execução de qualquer lei. Porque qualquer lei pode ter sido objeto de uma arguição incidental e o Supremo pode analisar qualquer lei, inclusive lei anterior à Constituição, lei de efeito concreto, não precisa ser lei, norma abstrata, lei municipal, estadual, distrital, de conteúdo municipal, de conteúdo estadual, não importa. Qualquer lei pode ser objeto de arguição incidental. A única norma jurídica que não pode ser objeto de arguição incidental é a chamada norma constitucional originária, porque é uma norma que se reveste uma presunção, digamos, absoluta de constitucionalidade. Então, o Senado, quando o 5210 diz suspender a execução de lei, é de qualquer lei que o Supremo possa analisar em recurso extraordinário se é constitucional ou não no caso concreto. Portanto, essa opção é falsa. Uma coisa é você dizer que o Supremo não pode conhecer em ADIM de uma lei municipal ou de uma lei distrital de conteúdo municipal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que o Senado não pode suspender a execução de uma lei distrital de conteúdo municipal, de uma lei municipal declarada inconstitucional incidentalmente através de recurso extraordinário do Supremo. É isso que ele está dizendo aqui. Isso está errado. Então, a letra B é incorreta. Vamos à letra C. A decisão definitiva em recurso extraordinário que modifica a conclusão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente pela Corte Estadual para julgar a procedente com a declaração de inconstitucionalidade da lei no plenário do Supremo Tribunal Federal goza de eficácia contra todos, erga omnes, sendo dispensada a sua comunicação ao Senado Federal. Se é uma decisão através de ofensa reflexa, a decisão nesse recurso extraordinário já produz por si mesmo eficácia erga omnes. A gente já viu isso em outras questões. Letra D. O Supremo Tribunal Federal poderá atribuir efeito retroativo ex nunc às decisões proferidas em recurso extraordinário. Não, efeito é sempre ex nunc. Ultrativo, portanto. Não, ele pode atribuir. Aí ele pode modular efeito, ultrativo ou retroativo. Mas pode isso, pode aquilo. Em termos de efeito, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o guardião da Constituição, né? Então, essa está correta. A letra E. O Supremo Tribunal Federal poderá atribuir efeito prospectivo ex nunc às decisões. Se a letra D está correta, a letra E tem que estar correta também. Quer dizer, o cara que raciocina, né, na hora da prova, ele chega à conclusão de que essa questão só tem 3 assertivas, A, B e C. Porque a D e E, ou as duas estão erradas ou as duas estão corretas. É só raciocinar, né? Só ter um pouquinho de abstração na hora da prova para raciocinar. Então, a letra B de bola é a única opção correta. Valeu, a gente se vê na próxima.